Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Gostaria de falar hoje a respeito do apóstolo Pedro, que foi um dos mais proeminentes apóstolos de Jesus Cristo. Na verdade, seu nome não era Pedro, seu nome era Simão. Jesus mudou o seu nome para Pedro por conta do seu temperamento rígido e muitas das vezes inflexível. Mateus, capítulo número 16, versículo número 17 até o 18. Ele era natural de Betsaida, João capítulo 1, versículo 44. Era filho de Jonas, João capítulo 1, versículo 42. Ele era casado, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 30. E era pescador, Mateus capítulo 4, versículo de número 18. Agora, como foi que Pedro teve um encontro com Cristo? Como foi que Pedro chegou até Cristo? Através do seu irmão André, que o levou até Jesus. Você pode ver isso em João capítulo 1, versículo 40 até o 42. Ele foi um dos mais próximos apóstolos de Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 37, ainda em Marcos capítulo 14, versículo 34 e em Gálatas capítulo 2 e versículo de número 9. Porém, uma coisa chama a atenção em Pedro, é o seu temperamento impulsivo, inflexível. Em João, capítulo 18, versículo 10 e 11, quando vieram prender a Jesus, ele corta a orelha de Malco. Em Lucas, capítulo 22, versículo 56 até o 60, ele nega a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele nega como Jesus dissera antes que ele iria negar. Porém, depois do dia de Pentecostes, do capítulo 2 do livro de Atos, o apóstolo Pedro se tornou um homem cheio do poder de Deus e muitos milagres aconteceram por intermédio dele. Ele foi um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Ele se tornou um homem corajoso, se tornou um grande pregador do evangelho. Na primeira pregação, depois do dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Depois da cura de um homem na porta do templo chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos, a Bíblia nos mostra que quase 5.000 agregaram-se ao Senhor. E ele se tornou um homem tão corajoso que quando disseram para que ele parasse de falar no nome de Jesus, ele diz no capítulo 5, versículo de número 29, mais importa obedecer a Deus do que os homens. 5:29 do livro de Atos. O apóstolo Pedro morreu crucificado, conforme conta-nos a história, não é a Bíblia, a história. Diz que quando foram crucificar em uma cruz, isso aconteceu por volta do ano 64 a 67 depois de Cristo. Diz a história que ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu Jesus, o meu mestre, meu Cristo. E pediu para que a cruz fosse colocada de ponta cabeça. Então é isso, é um resumo da vida de Pedro. Que Deus abençoe a todos.